Todos acharam? Mateus, capítulo 25, versículo 31. Vamos ler aqui alguns versículos, amém? Que diz assim, o título da minha leitura diz: O fim do sermão profético e a vinda do Filho do Homem. Não, na verdade, o fim do sermão profético e a vida eterna e o castigo eterno, amém? Vamos ler que diz assim a palavra do Senhor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Escuta com atenção, irmãos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, às ovelhas: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e... Amém? Com fome, cadê outro aqui? Com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Pai amado, obrigado pelas oportunidades, Senhor, pelos louvores, por estarmos aqui, Senhor, por cada um que o Senhor colocou no coração para vir para a Tua casa. Senhor, repreende todo espírito de distração, Senhor, todo espírito de impedimento para ouvir a Tua palavra, Senhor. Repreende todo mal, nos dá entendimento, Senhor, clareza no nosso coração, na nossa mente, que a Tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, Senhor. Ó Pai, então que a Tua palavra venha penetrar, Senhor, até o nosso espírito, a nossa alma, venha nos dar discernimento do que é certo e do que é errado, Senhor, e repreende todo mal e ajuda a gente a enxergar onde a gente não consegue. Senhor, oro também por mim que falo contigo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, derrama agora sobre mim o Teu Espírito, a Tua unção, Pai. Uma mensagem do céu, do Teu trono, Senhor, venha sair da minha boca e fala o Teu Santo Espírito e não fale o homem. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? Palmas para Jesus e sente em nome de Jesus. Amém. Eu vou até fechar a Bíblia aqui. Amém.
Será que essa palavra teve alguma coisa a ver com o que o pastor Silvio leu aqui, né, a palavra oficial? O versículo que o irmão Enzo também leu, né, o que a minha esposa falou também? Antes de entrar nesse contexto, eu quero trazer uma reflexão, que a gente leu muita coisa aqui, não leu? Bastante coisa. E a gente precisa entender algo, né? A gente muitas das vezes ouve, a gente já falou aqui também que o seguinte, que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Então a gente tem que entender isso. O que é essa má conversação? A gente vê, é algo que passa de geração em geração, né? Então, os mais velhos falaram para os seus mais novos, né? Aqueles mais novos, quando ficaram velhos, continuaram falando para os outros seus mais novos. Então, isso é de geração em geração. Eu vou dar um exemplo aqui, que é para a gente entender do que a gente está falando. Quantas vezes, quando você era jovem, né? Quando eu era bem jovem mesmo, quantas vezes você ouviu falar assim, ó, quando alguém chegar na tua casa para fazer uma visita e você não quiser que ela fique na tua casa, vai lá atrás da porta e coloca uma vassoura lá. Quem já ouviu isso aqui? Né? Não é verdade? Será que isso funciona mesmo? Não funciona. Não funciona, né? Então, o que é isso? Isso é uma má conversação que vai corromper os bons costumes. Outra coisa, quem já ouviu isso aqui também? Tu quer que chova? Pega um punhado de sal e joga em cima da casa. Quem já ouviu isso aqui? Né? Isso é uma má conversação e isso vai corromper os bons costumes, porque a Bíblia é bem clara. Quem é que faz descer a chuva? Deus. Quem é que vai cessar ela? Deus. Então, isso é tudo ilusão, irmãos. A gente tem que entender isso. Falando dentro desse contexto ainda que a gente comentou aqui, quantas vezes você já ouviu também assim, olha, fulano ou fulana, menino ou menina, se alguém vier aqui em casa pedir sal à noite, tu não dá. Não é assim? Que isso é maldição, né? Isso está errado. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi bastante, né? Então, mas acontece isso. Tem muito isso. Não barre o teu pé com a vassoura, senão tu não vai casar. Não é isso? Não tem isso? Não é assim? São más conversações que vão corromper os bons costumes. A gente tem que entender isso. Uma outra coisa que se fala aqui assim, né? E isso vem de geração em geração, o negócio é muito sério, irmãos. Eu cresci ouvindo meus pais, as pessoas que eu conhecia mais velhas do que eu, falar assim, quando você comer carne fresca, não toma banho, não é isso? Carne de porco, né, Bíblia? Não toma banho, porque tu pode morrer, não é assim? Não é assim? Tem muito disso, tá, gente? Isso é muito sério. Então, o que é isso? Isso é uma cultura que vem passando de geração para geração, né? E aí, se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? Isso vai nos contaminar e vai nos tirar de um foco principal. Um outro exemplo bem claro. Já viu um ditado popular assim, que diz assim, dai de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Aí as pessoas chegam, eu já vi muito, até falei muito isso, diz assim, olha, aquela pessoa ali não merece comer, o animal merece, né? O cachorro merece, o gato merece, a vaca merece, o cavalo merece, o jumento merece, tudo que animal merece, mas o ser humano não merece. Onde é que a Bíblia fala isso? Que o próprio Jesus falou assim, se alguém, o teu inimigo, chegar para você e pedir comida, você dê. Não tem nada a ver com o animal, mas é para a gente maltratar os animais? Pelo contrário. Tem um gato lá em casa que tem vida de rei. Né? Já hoje, ontem minha esposa falou assim, a ração do bolo está acabando. Até não muda nada, tem, olha só. A ração do bolo está acabando.
Tá, amor, mas a gente compra. Foi lá e a gente gastou hoje 3 quilos de ração, quase R$ 50 por bole. Come a hora que quer, dorme a hora que quer, entra dentro de casa a hora que quer, sabe até chamar, a língua até embolou aqui agora, sabe até chamar a gente. Quando ele está fora, quer entrar dentro de casa, já sabe o que fazer, a gente vai lá e abre a porta. Está dentro de casa, quer sair para fora, vai lá e faz alguma coisa lá, a gente abre a porta e sai para fora. Esse gato tem vida de rei. Então não é para a gente maltratar o animal, irmãos. Mas o que a gente tem que entender? Nós não podemos, a gente vai voltar num ponto lá atrás que a gente falou muito sobre isso, inverter valores. O homem não foi criado por causa dos animais. Os animais é que foi criado por causa do homem, do ser humano. Então, qual é a prioridade total? É o ser humano. A gente tem que entender isso, né? A pessoa, por mais ruim, por mais mal que seja, se ela tiver fome, você tem que dar. A nossa boca não pode sair palavras de maldição para essas pessoas. Por quê? É a imagem e semelhança de Deus. A gente tem que entender isso. E aí, o que a gente viu aqui? A gente viu uma história, não uma história, foi algo verídico que Jesus falou e é a realidade, né? E qual é a realidade que a gente tem que entender? Nós temos que entender assim, ó. Vamos fazer a pergunta para mim e para vocês. Pensem bem que eu vou perguntar aqui. O que vocês e eu, o que nós, vamos falar no geral, no plural. O que nós entendemos de morte? Diz aí pra gente. Pode falar. O que nós entendemos de morte? Entendemos alguma coisa? E da vida? O que nós entendemos? Vamos ser sinceros. Entendemos alguma coisa da vida? A gente só entende o que a gente vive. O que a gente pratica. É isso que a gente entende. Se a gente entendesse a vida, nós criaremos outros seres com a nossa própria capacidade que iam ter vida. Então, o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é o caminho? É Jesus, você tem que entender isso. Ele foi o maior exemplo em todos os sentidos. Então, o que a gente precisa entender, irmãos? A palavra falou da seguinte situação: e quando o Filho do Homem vier, ele vai se assentar no trono da sua glória. O que ele vai fazer ali? E vai reunir todas as nações, todas, e vai separar uns dos outros. Lembra que a gente falou lá em Gênesis, lá no capítulo 1 ali, né, que Deus ele fez separação das luzes e das trevas? A gente não falou sobre essa questão? O irmão Edson falou uma coisa aqui muito interessante, que após a morte vai seguir, em vida ainda tem 2 caminhos, e após a morte também tem 2 caminhos. Mas quantas vezes você ouviu alguém falar que vem dos nossos pais, nossos tataravós, falar que nem, né, tem um personagem que ele fala tanto tataravô que não tem fim, tataravó, não sei o que. Já ouviram isso, já? Então, o que acontece? Isso é uma coisa que vem passando de geração para geração. O que eu ouvia dos meus pais, das pessoas que estavam à minha volta? José, quando você morrer, vai ter 2 caminhos para você seguir. Olha só a situação. Um é largo e limpo, e outro é cheio de espinho. E aí você não pode ir no caminho limpo. Você tem que ir no caminho de espinhos. Olha só que situação, que má conversação aqui é dada. Não é verdade? E aí você tem que olhar para a luz, tem que seguir a luz. Desse jeito assim, né? Só que quando a gente vai ver, irmãos, o negócio é muito mais sério do que a gente imagina. A gente tem que entender isso. A vida ela é feita de quê? Escolhas. Escolhas boas ou escolhas ruins. Só que eu quero entrar no contexto, irmãos. Quando a gente fala de ovelha, olha o que Jesus falou das ovelhas. O que as ovelhas fizeram? E a gente tem que olhar para nós mesmos e olhar em que situação que a gente se encontra. Na situação dos bodes ou na situação das ovelhas. Né? Porque Jesus falou o quê? Que vai ter bodes e lobos no meio das ovelhas, que aparentemente são ovelhas. Mas o que são elas? Lobos e bodes.
Então, o que as ovelhas fizeram? Deram hospedagem aos necessitados, vestiram os que necessitavam, deram alimentos aos que precisavam, não é verdade? Foram visitar os que estavam enfermos, os que estavam na prisão, foram bondosos. Então, essas seguiram um caminho de retidão. Mas será que é um caminho fácil, o caminho de retidão? Não é fácil. Se fosse fácil, era bom demais. Qual o mérito que a gente teria aí? E na verdade a gente não tem nenhum. Por quê? O que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer? Veio mostrar o caminho. E as ovelhas, os bodes, o que os bodes fizeram? Negaram comida, negaram hospedagem, negaram vestes, negaram visita, não se preocuparam com ninguém. Aí eu estava pensando a respeito dessa situação e eu lembrei justamente da passagem de Lázaro e o homem rico. O rico deu comida para Lázaro? Não, se Lázaro desejava se alimentar das migalhas da mesa do homem rico, então ele não dava. Aí, qual foi o destino? Então, um seguiu um caminho justo e outro seguiu um caminho de trevas. Por quê? Quando os justos vão falar assim para o Senhor: Senhor, quando é que nós te vimos, Senhor? Porque, outro ditado que a gente ouve muito isso aí, a gente tem que entender isso aí. Isso aqui, a gente ouve muito. Cara, rapaz, preste atenção. Tu tem que tomar cuidado porque Jesus vai vir na tua casa, vai passar por você vestido de mendigo, de sacos. Quem já viu essas coisas aqui? Não é verdade isso? Muito isso, irmãos. Quando você for no caminho e encontrar um mendigo todo barbudo, cabeludo, aquele é Jesus, né? Teve uma época que passou eu acho que era um andarilho, né? A palavra é essa, né? Andarilho. Já viu, pastor, andarilho? Quem já viu andarilho aqui? Né? Eles são muito barbudos, né? Cabeludos, né? Não se veste bem, aparentemente, não é isso? E aí a pessoa diz assim: olha, tu viu aquele mendigo? Aquele mendigo era Jesus. Mesmo assim, né? Desse jeito. Então, quando Jesus vinha a você ou vinha a mim, esse é o que eu escutava, irmãos. A gente tem que entender isso, tá? Quando Jesus vinha a mim e a você, ele não vai vir como ele é. Ele vai vir como um mendigo. Só que essa situação que essas pessoas falam sobre isso é o que a Bíblia fala antes de Jesus vir. Jesus veio em carne, muitos o conheceram e o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, e muitos rejeitaram ele, de tal forma que quando Jesus estava para ser crucificado, o que aconteceu ali? A Bíblia diz que Pilato falou assim: não vejo culpa nenhuma nesse homem, vamos soltá-lo. Os príncipes que estavam ali no meio do povo falavam assim, a palavra diz que eles incitavam a multidão: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí falaram assim: tá. Aí ele insistiu novamente. Aí falou assim: solta Barrabás, nós queremos Barrabás. Olha só a situação. 2 caminhos para escolher. Escolheram um salteador, malfeitor, mas crucificaram um justo que não cometeu pecado. Então, o que tinha ali, irmãos? Uma separação de pessoas que eram justas e de pessoas que eram maus. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender uma coisa aqui. Então, qual foi o destino de Lázaro? Paz e salvação. E qual foi o destino do homem rico? Condenação e tormento. Então, 2 caminhos reais. Mas o que a gente precisa entender, irmãos? Nós temos que entender uma coisa. Uma certa vez, Jesus estava em um certo lugar e chegaram para ele perguntando se deveria, a gente já até falou sobre isso aqui, dar carta de divórcio às nossas esposas por qualquer motivo. Aí eu vou logo para o versículo principal, que Jesus falou assim, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Olhando para outro lado, eu quero trazer aqui uma reflexão para a nossa vida, também da mesma forma. O que Deus separou, o homem não una, não junte. E nós precisamos entender o que é isso.
Vou dar exemplo aqui de algumas coisas aqui. O que Deus ajuntou e o homem não deve separar? Um relacionamento. O que mais? Lá no início, quando Deus criou quem? O homem do pó da terra. O que ele fez lá? Uniu a matéria física ao espírito. Não foi esse? Então não cabe a mim e a você tirar a vida de ninguém, porque foi Deus que uniu. A gente tem que entender isso. Isso a gente não pode separar. Mas o que Deus fez também? Deus teve um chamado com Abraão. Com Abraão, a gente já falou sobre isso. Está aqui, ó. Deus, Criador e Provedor, Libertador e Salvador. Está aqui. A gente já falou muito sobre essa questão. Então, o que Deus fez? Deus poderia muito bem deixar Abraão lá na terra que ele estava, prosperando, era um homem próspero, né? Mas aí, o que Deus quis fazer? Ó, Abraão, não está escrito dessa forma, mas a gente tem que entender algo, é algo para a gente entender aqui. Ó, até aqui tu tem caminhado com os teus projetos, você tem andado com as tuas sabedorias, você tem feito algo dentro da sua capacidade, mas eu quero te chamar para viver o sobrenatural. Então, o que aconteceu ali, irmãos? Aconteceu uma separação. Então, aconteceu ali uma separação de quê? Abraão estava vivendo com um povo que não era o povo de Deus, e Deus queria um povo escolhido para lhe servir. Então, Abraão levou, a gente já falou tanto sobre isso, levou quem? Ló junto. O que aconteceu lá? Aconteceu uma divisão entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Então, o que Abraão fez? Ó, Ló, decide. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. O que Abraão tomou a decisão ali? Ó? Eu estou decidido a não andar mais junto com você nem com o seu povo. Por quê? Era de tal forma, irmãos, que enquanto Ló estava junto com Abraão, Deus não mostrou a terra prometida. Quando Abraão tomou a decisão, ó, acabou, não quero mais, escolhe, eu estou decidido. Então, quando Abraão separou de Ló, o que aconteceu? Aí o Senhor falou assim: Abraão, ergue teus olhos aí, olha aí essa terra, vê se tu consegue enxergar ela. Essa terra será dada à tua descendência, por herança. Então, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. O que Deus separou, não adianta a gente unir. Outro exemplo bem claro. Vamos entender isso aqui. O que Deus fez? Separação do povo, o povo judeu com o povo do Egito. E virava a esquina aqui, ali, acolá, o povo passava por uma afliçãozinha, e por onde o povo queria voltar? Para onde? Egito. O povo sempre queria tornar de onde tinha saído. O povo sempre queria voltar do lugar que Deus tinha tirado. Então, muitas das vezes, irmãos, nós acabamos esquecendo que os planos de Deus, eles são sempre maiores do que o meu e maiores do que os seus. Os pensamentos deles é muito maior, o pensamento dele é muito maior do que o meu e do que o seu. Mas o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que de onde Deus te tirou, que Ele não quis que você estivesse ali, você não volte mais para lá. A gente tem que entender isso. Por quê? Isso vai trazer transtorno. E outra coisa, Deus não precisa de ajuda para nada. Aí por isso que eu digo assim: o que é você entendendo de vida ou de morte? Nada. Simplesmente a gente nasceu porque Ele nos criou, Ele quis nos gerar, Ele quem nos gerou, nasceu. Então simplesmente um dia vai morrer. Então a gente não entende nada disso, a gente entende do que a gente vive e do que Ele tem preparado para mim e para você. Mas, irmão José, onde é que você quer chegar com essa ilustração que você está fazendo aí? Eu quero chegar justamente a um ponto, irmãos, que a gente precisa entender. Existe um divisor de águas. E esse divisor de águas, ela faz toda a diferença. O pastor Silvio, no domingo passado, se não me falha a memória, ou foi Ezequiel, não estou lembrado, ou foi no sábado, ele leu uma passagem de Ezequiel, que um pouco mais adiante fala assim, ó:
e existe um muro entre eu e vós. O que é isso? Os nossos caminhos, muitas das vezes que a gente toma a decisão para seguir, é um caminho longe dos propósitos de Deus. E aí, por a gente tomar essas decisões achando que somos capazes de autodependência, que não depende de ninguém nem de Deus para nada, né? A gente toma essa decisão e mantém nesse caminho. E Deus, ele permite, ele respeita a nossa decisão. Só que assim, quantas vezes você já ouviu alguém falar, ou até mesmo eu e você falamos? Já falei muito isso. Eu não preciso e nem dependo de ninguém para nada. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? Eu não... Hein, Walter? Diz aí para mim. Isso é verdade ou é mentira? Alguém dizer assim, eu não preciso nem dependo de ninguém para nada. Isso é verdade ou é mentira? É mentira ou não é mentira, gente? Não é mentira isso? É totalmente mentira. Então, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. A gente tem que entender isso. Aí você diz assim, não depende de ninguém para nada. Será mesmo que a gente não depende? A gente depende de alguém que nos empregue. A gente depende de alguém que tenha um comércio que a gente compre. A gente depende de alguém que construa para a gente ter uma habitação. A gente depende de alguém como médico, não é assim? A gente depende de alguém para nos ajudar em alguma coisa, nos levar um recado, fazer alguma coisa, não é assim? Isso eu estou falando apenas de humano para humano. E de Deus? Nós somos 100% dependentes dele. Somos 100% dependentes de Deus. E não adianta a gente se preocupar, irmãos, com o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Por quê? Se a gente confiar, acreditar. Lembra do que a minha esposa leu aqui? Né? Então assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela lógica do homem, isso tem sentido? Não tem sentido pela lógica do homem. Mas para quem tem sentido? Para quem viveu. Para quem passou por isso e viu que Deus tirou a lágrima. Lá em Apocalipse ele fala assim, e Deus enxugará dos seus rostos toda a lágrima. Lá no céu não terá sofrimento, não terá luto, não terá morte, sepulcro não vai existir, não vai ter ninguém padecendo de necessidade, nada. Então o que a gente tem que entender, irmãos? Nós temos que permanecer no caminho. Por quê? E aí eu quero voltar um pouquinho atrás. Aonde é que nós temos que permanecer? O Senhor fez o quê? Existem 2 caminhos. Você acha que 2 caminhos podem andar juntos? Não tem como. Não tem como. Quer um exemplo bem claro? Vou fazer uma pergunta para Pedro. Pedro, fala uma cidade aí, Pedro. O nome da cidade. E um nome, sim. Natal. Pronto. Irmão Edson, fala outra cidade aí, irmão Edson. Imperatriz. Eu não sei onde é que fica Imperatriz? Maranhão. Amém. Walter, fala outra cidade aí, Walter. Qualquer uma. Natal já falou, né? Pode falar Natal. Fala outra aí. Goianinha. Morro. Uma cidade. Caguaretama, amém. Pastor Silvio. Presidente Getúlio. Amém. Estamos nós aqui aonde? Presidente Getúlio. A próxima cidade é Ibirama e a outra é Rio do Sul. Esses caminhos têm ligação, agora porém não pode caminhar juntos. A partir do momento que você sai daqui para ir a Natal, como o Pedro falou, você vai se distanciando de Presidente Getúlio, vai se aproximando, né, mais para o lado do norte, que vai pegar na região do Pará, né, a região do Maranhão, mas chega um ponto, irmãos, que tem que existir uma separação, uma divisão. A gente tem que aprender a ser independente. O que é isso? Independente em certo ponto, mas
100% dependente da vontade de Deus. Por quê? Se dois caminhos pudessem andar juntos, eles têm ligação, são ligados. Tem ligação um com a outra. Se eles pudessem andar juntos, não existia divisão, não existia restrição. Mas tem restrição ou não tem restrição? Existe restrição entre cada um de nós aqui. Quer que eu fale uma? Vou falar uma aqui agora bem clara. Preste bem atenção no que eu vou falar. Pronto. Eu pensei numa palavra aqui. Quem adivinha essa palavra que eu pensei aqui agora? Quem adivinha essa palavra aí que eu pensei aqui agora? Fala aí, Pedro. Ó, o Pedro falou a palavra, mas não é Bíblia, tá, Pedro? Mas foi bom para ele falar isso. Por quê? Então ele vê sempre falar com a Bíblia, não é, Pedro? Então pensou que era a Bíblia. Mas amém. Mas a palavra que eu pensei, o que é isso? Uma restrição. O que a Bíblia fala? Quem conhece os pensamentos de Deus? Quem conhece o pensamento de Deus? O Espírito de Deus. E quem conhece o pensamento do homem? O Espírito do homem. E também o Espírito de Deus, porque ele sabe todas as coisas. Mas entre nós existe uma restrição, um limite. Então, nós temos que entender, irmãos, que existem caminhos que nós vamos poder trilhar, e existem caminhos que existe uma linha vermelha que a gente não pode ultrapassar. Então, e que caminhos são esses? Tudo aquilo que vai contra o propósito e a vontade de Deus. Então, isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Isso precisa ser colocado em pauta. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente esquece daquela passagem, né? Se não me falha a memória, Gênesis 4, Gênesis capítulo 1 e o versículo 4, o versículo 3 ou 4 ali, e fez Deus separação das trevas e da luz, não é assim? Então, se Deus separou as trevas da luz, por quê? Não tem como, o dia ele não convive junto com a noite. Eles não dividem o mesmo espaço. Por quê? Existe uma separação de quem é trevas e de quem é luz. E essa separação, irmãos, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por quê? A gente tem que saber onde é que a gente está pisando. Tem que saber o que a gente está enxergando. Tem que saber o que a gente está praticando. E o mais importante, saber o que é agradável a Deus ou o que não é. Então, quando a gente sabe o que é agradável aos olhos de Deus, o que a gente faz? A gente se prontifica. E quando a gente se prontifica, o que acontece? Existe provisão. E para existir provisão tem que acontecer o quê? A gente tem que crer, como a minha esposa falou aqui. O pastor Silvio falou algo muito interessante na palavra oficial. Irmãos, a gente precisa entender, irmãos, que nós temos necessidades e dependência. Que dependências são essas? De Deus. Você pode até falar assim, muitos podem até dizer assim, ó. Pensa isso que eu vou falar. Tem alguma coisa que você já pensou, passou na sua mente, ou você pensa, que diz assim, ó.